O medo é o que coloca tudo a perder na nossa vida, né? Quando a gente entra no medo, a gente automaticamente está entrando num processo de falta de confiança no nosso mental superior, no nosso projeto de vida, nos nossos amparadores, nos nossos orientadores. E aí, quando a gente entra num processo de medo, aí a gente abre todas as brechas, tá? Então, a gente precisa conseguir confiar, né? E cada um aqui está num processo, algumas com situações mais complicadas, outras mais simples, mas entendendo que é só um campo energético que precisa ser limpo, né? Vocês estão ganhando consciência de muitas coisas e assim, tem energias que não compactuam com esse processo de ganho de consciência, porque a consciência ela nos traz liberdade, né? E tem muita gente que não compactua, muitos seres que não compactuam, mas a gente acaba dando mais valor para os seres que não compactuam do que para aqueles que estão do nosso lado todo o tempo, né? Frequenciando junto com a gente, e aí que esses a gente deveria confiar, né? Porque tem muitos seres que estão ajudando a gente nesse processo. Por que eles estão ajudando? Porque eles são bonzinhos? Não necessariamente, né? Por quê? Porque quando todo mundo sair, uma porcentagem da população conseguir despertar realmente, não é só o despertar aqui, é o despertar aqui, né? É como se a gente tem um período que a gente entende as coisas, né? E aí depois a gente incorpora esse entendimento. Os nossos amparadores, nossos orientadores, eles estão querendo que quando uma fatia grande da humanidade conseguir despertar de fato aqui, a gente consegue ter um aporte energético para fazer um processo de transição, né? Um processo de mudança energética do planeta. Então, quando a gente fizer a transição planetária, não necessariamente a gente vai a lugar algum, tá? Mas a gente vai mudar o padrão vibratório do planeta. Então, ao invés de alguns poucos arrastarem, é como se a gente empurrasse com mais facilidade. E aí fica tudo muito mais fácil dos outros conseguirem, porque a gente mudou o padrão do nosso campo morfogenético do planeta. E aí, quando uma parte, 10%, conseguir se modificar, todo o restante começa a ter mais facilidade. Então, por isso é difícil. Não porque eles não estão do nosso lado, mas é porque com muita facilidade a gente é que sai da sintonia dos nossos orientadores e de toda a equipe que a gente chama de espiritual, mas que na verdade são consciências assim como nós, né, que estão tentando ajudar o planeta Terra a se transformar. E aí eu queria dizer uma coisa, que essas consciências, elas não são só consciências, porque a sensação que dá é que são outras consciências. Mas aqui, quando a gente começa na aula, falando agora já do nosso curso, alguns já assistiram bastante, outros assistiram menos, vocês vão perceber que assim, o nosso mental superior é a nossa contraparte consciência. Tá? Então, quando a gente fala de consciências que querem melhorar, pessoas como nós, que estamos entrando num processo de ganho de consciência do mundo energético, do mundo espiritual, sem nenhum dogma religioso, sem nenhum preconceito, aceitando as pessoas, cada uma como elas são, as religiões, elas têm a sua importância, né? Então, cada um dentro do seu processo, se conectar já é uma coisa tão difícil, então se a pessoa consegue se conectar através de uma religião, não importando qual seja ela, tendo respeito a todas as outras, não tem problema nenhum. Tá? Então, quando a gente começa a ter essa percepção, a gente é uma fatia pequena, mas é essa nossa contraparte, consciência, nosso mental superior, que decidiu, já tendo um processo consciente maior, decidiu fazer um processo de encarnação, justamente para que a gente pudesse conseguir, através do nosso campo material, ajudar nesse processo de transformação do planeta. Não necessariamente isso precisa ser como terapeutas, pode ser como terapeutas, né, se isso faz ressoar a sua alma, mas não precisa ser, né, pode ser, mas não necessariamente precisa, tá bom?